Alegra-me, meu irmão, minha irmã, alegra-me. Chegar até sua casa, chego aí, mediante a imagem ou som da TV Evangelizar. Visito-lhe para um convite, a leitura orante para esse 33º domingo do tempo comum. É o texto de Mateus capítulo 25, 14 a 30. É para o domingo 19 de novembro. Se tiver sua Bíblia aí, por favor, queira abri-la. Se não, acompanhe comigo. Vamos lá. Jesus disse ainda aos seus discípulos: o reino dos céus será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade, e partiu. Imediatamente, o que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Da mesma maneira, o que recebera 2 se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas aquele que recebera 1 só, tomou e foi abrir uma cova no chão e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar as contas com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, disse: Senhor, tu me confiaste 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com teu Senhor. Chegando também o dos 2 talentos, disse: Senhor, tu me confiaste 2 talentos. Aqui estão outros 2 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com teu Senhor. Por fim, o que recebera 1 talento lhe disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. A isto respondeu-lhe o Senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Pois então devias ter depositado o meu dinheiro com os banqueiros e, ao voltar, eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado e terá abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. É dura a parábola, não é, meu irmão, minha irmã?
No tempo de Jesus, nos escritos, o modo semita de escrever, semita é a região, ou o povo, melhor, que identifica os ancestrais de Israel. A mentalidade de usar palavras de grande contraposição, de polarizações de sentido, era usual para ilustrar com isso, de maneira mais evocativa, a clareza da mensagem que se quer propor. Não existe vias intermediárias, ou um ou outro, assim no caso das parábolas. E no caso das parábolas dos talentos, ou no caso da parábola dos talentos. Vamos a ela. Um homem foi viajar, distribuiu aos seus servos parte dos seus bens. Um talento equivalia, para os padrões da época, aproximadamente 26 quilos de prata pura, se quisermos interpretar segundo critérios monetizados. É um valor e tanto, hein? Que se fosse interpretado ou quantificado em linguagem de dias de trabalho, seria 20 anos de trabalho. Um talento. O Senhor deu aos seus servos. Se fosse empregado, a relação seria puramente comercial. O servo tem um envolvimento afetivo, inclusive, muito mais vinculante com seu Senhor. Participa de seus projetos, de suas escolhas, de suas opções, de seu ideário, até dos seus afetos. Quase sempre somos movidos a interpretar os talentos, e até se fala, uma pessoa talentosa, quem tem muitas capacidades, quem tem muitas inteligências, ou muitos carismas, ou dotes especiais para ensinar, para a arte, para a música, para línguas. Capacidades humanas e pessoais. Mas o evangelista não está a se referir propriamente a estes talentos. Um homem partiu e deu aos seus servos, como vou ler aqui, a um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. Ou entregou, melhor ainda. O verbo entregar aqui é muito parecido, é igual àquele lá da cruz. Para falar da morte de Jesus, o evangelista escreve: e Jesus entregou o seu Espírito. Foi dom, foi graça, foi gratuidade. Não foi uma morte, foi até o Espírito, ou o melhor que tinha de si, entregou porque amava. Aquele homem entregou aos seus servos uma grande capacidade de amar. É isso. Não se trata, pois, de valor monetário. E eles, os que receberam os 2 primeiros, foram logo, saiu a trabalhar e multiplicou. Ou seja, do amor, tudo quanto recebeu em amor de seu Senhor, ele multiplicou ou transformou em novas expressões de fraternidade amorosa, de justiça, de gratuidade. O melhor caminho para qualquer homem, qualquer mulher, para encontrar-se consigo, é multiplicar sua capacidade de amar em nome do seu Senhor. Quando o Senhor voltou, aqui está escrito, pediu a prestação de contas, algo assim. Não é prestação de contas como se alguém devesse, tivesse administrado, devesse restituir. De fato, eles não restituíram ao seu Senhor. Ficaram, Senhor, aqui estão outros.
Mas não era para devolver, e não devolveram. Eles viveram, acolheram a gratuidade daquele amor e multiplicaram o amor em nome de seu Senhor. Senhor, olha o bem que consegui fazer. Aqui estou a apresentar o quanto fui capaz de amar com as capacidades recebidas. Assim o primeiro, assim o segundo. O terceiro sim, foi devolver. Toma o que é teu. Os 2 primeiros não estavam devolvendo, estavam partilhando da alegria. Entra na alegria do teu Senhor, ou participa do teu Senhor, do amor, do modo do teu Senhor amar os seus. É isso que o evangelista pretende que o seu leitor perceba. Aí os dotes, capacidades, carismas, disposições interiores, vitalidades pessoais, também tudo quanto é prêmio recebido gratuitamente das pessoas, tudo isso é para quê? Para que cada um possa amar e fazer de suas capacidades uma fonte de bondades para os outros. Quanta ciência e quanta inteligência para dominar, para tiranizar, para matar, ou então para competir, ou então para pensar em si próprio. Quem tem medo do seu Senhor e não entra, não acolhe como graça os seus dons, naturalmente se distanciará dele e o interpretará como se fosse dureza. Plantas onde não colhes onde não semeaste, recolhes onde não espalhaste. Tem um pré-julgamento. Distanciou-se de si. Aquele último. Não se trata de mais talentos, menos talentos. Trata-se sim de não ter acolhido a bondade do seu Senhor. Tornou-se distante de si, distante do seu Senhor, distante dos seus outros colaboradores, servos. Perdeu a identidade de servo. Talvez tenha pretendido ser livre. Apenas tornou-se pobre de si mesmo. Queiramos agora, meu irmão, minha irmã, eu aqui, você aí, queiramos agora fazer da palavra do Evangelho, deste 33º domingo, dia 19 de novembro, queiramos fazer deste Evangelho palavra orante. Não é apenas o histórico de uma parábola, não é apenas um conjunto de circunstâncias que envolvia um personagem ou os personagens, Jesus e os seus discípulos, não é apenas isso. Aliás, não é isso. É especialmente a palavra de Deus, interpretando como um anseio do Senhor Deus de partilhar não apenas suas palavras ou pensamentos, partilhar a vida de cada um de nós, levar consigo a presença do Senhor, de quem aceita ouvir a voz. Queira, pois, se posicionar de uma maneira a favorecer o recolhimento, a intimidade
consigo mesmo e com Deus. Fechar os olhos ajuda a concentração e a superar assaltos das distrações. Respire profundamente, uma vez, duas vezes. Eu faça sem pressa, controlando cada movimento de ar que infla os seus próprios pulmões. E também agora queira pôr para fora o ar que entrou, que sai, que entra. É um dinamismo que começou a partir do primeiro instante de sua existência, da sua, da minha, da nossa existência, fora do útero materno, e cessará o dia que partirmos desta vida. E tente imaginar o Senhor Jesus perto de Jerusalém. A cidade de Jerusalém tinha altas e grossas muralhas. Imagine uma cidade medieval. Aquele tempo era anterior ainda à Idade Média, bem antes. Mas uma cidade, pedras enormes que compõem muralhas quase intransponíveis. Vez por outra, nos filmes encontramos estas imagens. Imagine o Senhor fora daquelas muralhas, num bosque próximo, uma montanha que se faz vizinha, era o Monte das Oliveiras, e Jesus lá a lhes falar. A falar aos discípulos. Tente imaginar o Senhor sentado sobre uma pedra maior e os discípulos que o circundam, e ele fala do reino dos céus. Ele fala de um Senhor que está para partir e deixa 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. Os discípulos ouvem, imaginam este rei que está a viajar. Já foi explicado, talento, 1 talento, 26 quilos de prata pura, ou, entendemos, entregou, deu a todos aqueles seus servos uma enorme capacidade de amar. E partiu. Parecia muito importante para um deles. O Senhor está a explicar, e imagina isso. O Senhor está a explicar aos 12 que o circundam. Partiu logo para multiplicar tanto amor recebido. Também o segundo, não se podia perder tempo, tamanha era a urgência de amar em nome do seu Senhor. E o Senhor continua a explicar acerca de um terceiro. Ele também recebera uma grande capacidade, mas a relação dele com seu Senhor era de distanciamento, sem intimidade, sem reciprocidade. Não era servo. Não lhe interessava, as coisas boas do seu Senhor não lhe interessavam. Tente imaginar um deles sem qualquer interesse, sem qualquer alegria, sem qualquer fascínio, desmotivado, vivendo dos seus próprios egoísmos. Continuemos na imaginação, o Senhor a falar, e eles ouvem, de um, de outro, de mais um. Tente ouvir a voz do Senhor Jesus a dizer àqueles 12, a palavra do Senhor, daquele Senhor, personagem da parábola, entra no gozo do teu Senhor, participa da alegria
tem 10 talentos, não como posse, mas como experiência de vida partilhada. Participa da alegria do teu Senhor. Também o outro de 5 talentos, ou melhor, que recebera 2 talentos, participa da alegria do teu Senhor. Não se trata de pagamentos. E eles também não estão devolvendo. Eles estão comunicando a alegria que experimentaram ao servir do amor, de sua capacidade de amar aqueles que encontrariam. E agora vamos imaginar o Senhor a falar daquele terceiro. Nenhuma afeição entre o servo e seu Senhor. És alguém que colhes onde não semeaste, que recolhes onde não espalhaste. Temi, fiquei com medo, escondi, toma o que é teu. Nenhum interesse de partilha, nenhum interesse, nenhuma alegria em mostrar o que fizera, apenas se distanciara. Tente imaginar o Senhor a explicar a aqueles 12. Servo mau. A maldade não se dá, neste caso, vamos tentar imaginar o Senhor a repetir, o Senhor Jesus apresentando a parábola com a definição servo mau. A maldade não está em prejudicar os outros, em malevolências que destroem e que multiplicam as violências. É mal porque o amor recebido do seu Senhor ele não ofereceu a outros, como se quisesse se apossar de seu Deus. E agora vamos nos colocar lá, naquele grupo, tendo a cidade de Jerusalém ante os olhos, participando daquela conversa com o Senhor e Ele a olhar para mim. E você também, a olhar para você. E Ele a contar para nós a parábola. Eu sei o que significa um talento. Também você. Deu uma enorme capacidade para amar. Talvez Ele olhe para mim e, por conhecer minha interioridade, queira recordar daquelas pessoas que eu excluo, queira recordar a mim, aquelas pessoas que eu excluo, as omissões, o bem que eu não faço, ou o desinteresse pelos outros que sofrem, que mais sofrem e que precisariam de um olhar e de uma aproximação afetuosa para pelo menos compreender a sua dor e enxugar suas lágrimas. Talvez o Senhor, no seu olhar para mim e para você, queira pronunciar o nome daqueles que eu excluí, daqueles de quem eu me distanciei, daquelas pelos quais eu não me importei. Mesmo se pudesse oferecer algo de mim por pura gratuidade, fechei-me talvez. E agora o Senhor parou de explicar a parábola. É hora de eu lhe falar. Ele aguarda a minha resposta. Eu mesmo posso dizer a Ele, você aí, eu aqui, Senhor Jesus, faze-me capaz de ouvir, de acolher, de me deixar inspirar na palavra que pronunciaste, na parábola que contaste. Sozinho, meu espírito me leva-me
a egoísmos. Oferece, pois, envia, pois, o teu Espírito para que as capacidades que recebi multipliquem o amor que me chegou desde o dia do batismo. Que eu possa, como São Francisco, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver trevas que eu leve a luz, onde houver conflito que eu leve a paz, onde houver ódio que eu leve o amor. Minhas forças são insuficientes, mas os talentos, os dons do teu Espírito qualificam-me a fazer o bem lá onde ainda não fiz.